Vamos dar uma olhada aí no primeiro pacote. Bom, aqui no meio tem um resto de coisas, pequenos capacitores, aí algumas componentes que eu nem sei se vale a pena separar. Isso vai para uma caixa que eu tenho aqui e quando eu precisar eu dou mais uma brincada. Mas separando nos grandes grupos, então eu tenho aqui shocks de 20 amperes, bem legal. Então quantidade grande, né? Todos SMD. Uns poucos transistores. Aqui eu também tenho pequenos diodos SMD, pontes SMD. Esses 6 eu não identifiquei bem o que são, mas é pouca coisa. Aqui é só lixo. Um monte de motores de CD. Eu adoro motores, né? Claro que não tenho o que fazer com isso, mas eu acho legal brincar, então provavelmente eu vou pensar em alguma coisa no futuro. Mas vi uma quantidade bem grande. Capacitores também SMD, alguns de 450 volts, eu achei bem legal, que isso aqui é uma coisa que eu não tinha aqui. Fusíveis, né? Alguns capacitores cerâmicos. Esses capacitores que eu nunca tinha visto, depois eu vou estudar um pouquinho, mas alguns capacitores parecem antigos, não sei, eu vou dar uma olhada, né? Capacitores de poliéster. Me parecem ser X2, né? Que são muito bons. Algumas coisas. Conectores, alguns conectores antigos, capacitores de grande capacidade, achei legal também, né? Então, capacitores de 450 volts, 220 microfarads, uns push buttons, uns botõezinhos muito bons, de 4 polos, uma pequena interrupçãozinha, então botões bons de 4 polos, esses também são muito bons, né? Eles são liga e desliga, 6 polos. Bem útil, né? Veio uma quantidade boa. Conectores também de energia, também são bons. Aqui pontes retificadoras, entrada de áudio. Aqui umas entradas de energia, uma quantidade sempre muito grande. Aqui uma pilha de porta-fusíveis, mas dos grandes, né? Então eu tenho alguns fusíveis desses grandes, mas dificilmente usaria alguma coisa assim. Um monte de conectores USB, isso eu acho legal. HDMI, provavelmente nunca vou usar. Diodos, conectorzinhos e conector de fibra ótica, né?
acho que é pelo menos. Ele achei legal que veio poucos resistores, mas veio resistores de 1K, de 1 watt, então esses uso muito. E alguns aqui de 10K, 1/8, ainda veio um potenciômetro 50K. Então essa é a primeira caixinha, vamos para a próxima. Bom, vamos dar uma olhada nesse segundo pacote. Não tem grandes coisas não. Aqui tem uns conectores de pilha que nunca vou usar, uns potenciômetros também de baixa qualidade para som, antigos, né? Sensor de temperatura. Esse aqui é os capacitores. Esse aqui parece ser bons capacitores. Aqui são capacitores variáveis, pelo que eu estou vendo. Para rádio. Poucos transistores e aqueles bem simplesinhos. Muitos conectores. Alguns resistores bons, mas ainda tem que separar. Olha a montanha desse tipo de interruptor. Difícil de se usar, né? Porque não tem nem onde encaixar. Então vem uma montanha deles. Quase tudo era isso. Esse tipo de conector também que não é dos melhores. Isso que poderia vir mais veio bem pouquinho. E esse monte de capacitor, todos são de 6 microfarads. Então tá bem pequeno, né? 50 volts. E muito push button, muito. Mas aqueles que são ruins de usar, vamos ver se consigo focar aqui. Isso é difícil. Bom, são aqueles que são baixinhos, ó. Então, também pouco usáveis. Alguns eletrolíticos bem poucos, de 400 volts. Esse sim um pouco melhor, 47 microfarads. E é isso. Então a montanha desses conectores também pouca utilização. E é isso. Não é um conjunto que eu gostei muito não. A única peça que me chamou a atenção foi essa aqui. Que parece ser um potenciômetro, né? Mas eu tenho que testar com mola. Isso pode ser legal para algum tipo de projeto. Vamos ver, depois eu vou testar para brincar. Mas nada, realmente foi um pacote mais pobre esse. Vamos dar uma olhada nesse terceiro e último conjunto. De forma geral, componentes novos, bonitos, mas muita quantidade de um mesmo tipo, né? Muito capacitor. Então
talvez nada muito útil, né? Então aqui a gente tem alguns capacitores de 10 microfarads, mas de 10 volts, então também é bem específico o uso, né? Alguns outros capacitores, um transistor também bem comum, alguns capacitores de poliéster, né? São bons, bem utilizáveis. Esse aqui eu nem olhei o que era, se é um capacitor ou se é um capacitor de 2K. Esse é bom também usar, então até para alguns filtros, né? Então de AC bons. Ali tem os ressonadores, esse eu não uso. Alguns capacitores X2, pouca coisa. Mais alguns capacitores aqui. Esse aqui eu não sei o que é ainda, vou ter que descobrir. Se alguém souber, escreve aí embaixo. E esse aqui eu também não entendi muito bem, me parece ser alguma coisa que eleva a tensão, pico de tensão, né? Ele está dizendo que o in aqui é 120 volts e o out é de 2 a 4 kV, 1 watt no máximo, 1 watt, né? Bom, continuando aqui, tem esses resistores cerâmicos, não são grandes, né? São resistores pequenos de 1 watt, de 10 ohms e de 1 ohm, então tem de 10 e de 1. Eu achei bom, porque eu vou colocar eles em série para poder fazer um resistor com mais poder, então achei interessante. Se eu colocar 10 em séries, eu tenho resistor de 1 ohm para fazer controle de corrente. Achei legal. Aqui diodos, então um conjunto grande de diodos, ótimo. Alguns bons capacitores, alguns indutores legais, também bons para filtro. Aqui eu tenho que testar se é um indutor só ou se é um chopper. Aqui mais indutores, bons indutores, né? Um fio bem grosso. Então provavelmente nós estamos falando aqui de 5 amperes mais ou menos. Isso é bom, talvez até mais. Esses velhos e antigos interruptores, também nada de ruim. Uma quantidade absurda de infravermelho. Também não é uma componente ruim, mas isso provavelmente eu não vou usar mais. Aqui um interruptor diferente, né? Vamos ver aqui. E o duro, não sei. Vamos ver, tem que olhar isso com mais calma. Mas também acho que não. Quantidade legal não vai ser usado. Aqui mais alguns indutores. E aqui os capacitores que eu mostrei. Então, de forma geral, são componentes novos, né? Mas as quantidades são muito absurdas de cada tipo. Então, tem poucos tipos, com uma grande quantidade, quase tudo indutor e capacitor. Não tem nada de transistor, não sei esse padrão aqui, mas aqueles transistores de potência que vinham antigamente nesses kits, agora não se encontram mais. Então, esse é o terceiro kit. Era isso e valeu.